Beleza, galera, vamos criar agora então um pause, um botão de pause junto com um menuzinho, né? Eu acho que isso aí vai ficar uma coisa bem legal dentro do jogo aí, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Existem, novamente, frisando várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Nós podemos criar um objeto menu. Eu acho que seria interessante. A gente não precisa criar um objeto para cada botão. Tipo assim, a gente deu um menu iniciar, por exemplo, né? Jogar, opções, créditos, sair. Se você vai utilizar só o teclado para selecionar esses comandos, você não precisa. Agora, se você vai querer utilizar o mouse, passar o mouse por cima, dar uma animação do clique do mouse, utilizar para o mobile, né, tocar com o dedo ali em cima, aí precisa. Tá? Mas um botão de pause, por exemplo, que a gente não vai utilizar o mouse, eu não acho necessário. Tá? A gente vai criar isso aqui puramente com código. Tá? Então vamos frisando novamente, né, nós não vamos estar utilizando o menu com o mouse, mas sim o menu com código. Aí a gente não precisa criar um botão, um objeto para cada botão, ok? Então vamos vir aqui no criar um objeto, vou criar aqui um objeto menu, tá? E esse objeto menu vai desenhar, quando pausar o jogo, a gente vai esmaecer um pouquinho toda a interface do game, a gente vai escurecer um pouquinho. Podemos clarear um pouquinho branco, mas eu acho legal mais preto porque condiz com o jogo espacial, né? Então aqui no objeto menu, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui um evento draw e nós vamos desenhar um retângulo que vai cobrir a tela toda, né, obviamente. Então vou colocar aqui draw, rectangle, posição x1 0, y1 0, x2 é o room width e o y2 é o room height. Borda, não. Automaticamente ele vai preencher a tela toda, tá? Aí aqui em cima nós colocamos a coloração dele, que é preta. Draw, set color, C underline black. E podemos colocar ele levemente transparente. Então draw, set alpha. Vou colocar aqui 0.5. Agora nós precisamos voltar esses valores ao normal, senão vai afetar outros objetos. Então a gente volta para a cor white e a opacidade para 1, tá? Beleza. Aí afeta somente a ele, tá? Agora nós vamos mandar criar esse objeto menu. Quando nós pressionarmos o botão, sei lá, botão P, botão de pause, ou podemos até utilizar o botão pause do próprio teclado. Vamos utilizar o botão P mesmo, né? Então vamos aqui no objeto controlador, adicionamos aqui um key preset, né? Não, key down, key preset, letters, vamos pegar aqui o P, letra P, tá? Então vou colocar aqui um pause. Aí a gente vai criar o objeto pause, instância, o objeto menu, perdão. Create layer, cara, layer. Isso. A posição XY não importa, tá, gente? Vou colocar aqui 0, 0, layer e objeto menu. Beleza. Agora no objeto menu nós vamos ter que fazer ele ser desenhado na frente de todos os objetos, tá? Então o que a gente faz é o seguinte. Eu vou colocar aqui como instance create depth. Instance create depth, e aqui no depth eu vou colocar menos, sei lá, menos 10. Aí ele vai ficar na frente de todos os objetos, tá? No caso você está utilizando o GameMaker Studio 1 para trás, é só você vir aqui na função no objeto aqui mesmo, no depth, e mudar manualmente, tá? Tocar a letra P, olha só, ele já escureceu um pouquinho, né? Que vai aparecer agora aqui o menu pause, e a gente vai pausar a velocidade de todos os objetos no jogo, velocidade de movimento, nós vamos congelar, na verdade, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vir... existem, na verdade, dois modos de fazer essa função. Beleza, galera, vamos criar agora então um pause, um botão de pause junto com um menuzinho, né? Eu acho que isso aí vai ficar uma coisa bem legal dentro do jogo aí, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Existem, novamente, frisando várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Nós podemos criar um objeto menu. Eu acho que seria interessante. A gente não precisa criar um objeto para cada botão. Tipo assim, a gente deu um menu iniciar, por exemplo, né? Jogar, opções, créditos, sair. Se você vai utilizar só o teclado para selecionar esses comandos, você não precisa. Agora, se você vai querer utilizar o mouse, passar o mouse por cima, dar uma animação do clique do mouse, utilizar para o mobile, né? Tocar com o dedo ali em cima, aí precisa. Tá? Mas um botão de pause, por exemplo, que a gente não vai utilizar o mouse, eu não acho necessário, tá? A gente vai criar isso aqui puramente com código, tá? Então vamos
frisando novamente, né, nós não vamos estar utilizando um menu com mouse, mas sim um menu com código. Aí a gente não precisa criar um botão, um objeto para cada botão, ok? Então vamos vir aqui no criar um objeto, vou criar aqui um objeto menu, tá? E esse objeto menu vai desenhar, quando pausar o jogo, a gente vai esmaecer um pouquinho toda a interface do game, ok? A gente vai escurecer um pouquinho. Podemos clarear um pouquinho branco, mas eu acho legal mais preto porque condiz com o jogo espacial, né? Então aqui no objeto menu, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui um evento draw e nós vamos desenhar um retângulo que vai cobrir a tela toda, né? Obviamente. Então vou colocar aqui draw, rectangle, posição x1 0, y1 0, x2 é o room width e o y2 é o room height. Borda, não. Automaticamente ele vai preencher a tela toda, tá? Aí aqui em cima nós colocamos a coloração dele, que é preta. Draw, set color, C underline black, e podemos colocar ele levemente transparente. Então draw, set alpha, vou colocar aqui 0.5. Agora nós precisamos voltar esses valores ao normal, senão vai afetar outros objetos. Então a gente volta para a cor white e a opacidade para 1, tá? Beleza. Aí afeta somente a ele, tá? Agora nós vamos mandar criar esse objeto menu. Quando nós pressionarmos o botão, sei lá, botão P, botão de pause, ou podemos até utilizar o botão pause do próprio teclado. Vamos utilizar o botão P mesmo, né? Então vamos aqui no objeto controlador, adicionamos aqui um key preset, né? Não, key down, key preset, letters, vamos pegar aqui o P, letra P, tá? Então vou colocar aqui um pause. Aí a gente vai criar o objeto pause, instance, o objeto menu, perdão. Create layer, cara, layer. Isso. A posição XY não importa, tá, gente? Vou colocar aqui 0, 0, layer e objeto menu. Beleza. Agora no objeto menu nós vamos ter que fazer ele ser desenhado na frente de todos os objetos, tá? Então o que a gente faz é o seguinte. Eu vou colocar aqui como instance create depth. Instance create depth, e aqui no depth eu vou colocar menos, sei lá, menos 10. Aí ele vai ficar na frente de todos os objetos, tá? No caso você está utilizando o GameMaker Studio 1 para trás, é só você vir aqui na função no objeto aqui mesmo, no depth, e mudar manualmente, tá? Tocar a letra P, olha só, ele já escureceu um pouquinho, né? Que vai aparecer agora aqui o menu pause, e a gente vai pausar a velocidade de todos os objetos no jogo, velocidade de movimento, nós vamos congelar, na verdade, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vir... existem, na verdade, dois modos de fazer essa função. Beleza, galera, vamos criar agora, então, um pause. Um botão de pause junto com um menuzinho, né? Eu acho que isso aí vai ficar uma coisa bem legal dentro do jogo aí, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Existem, novamente, frisando várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Nós podemos criar um objeto menu. Eu acho que seria interessante. A gente não precisa criar um objeto para cada botão. Tipo assim, a gente deu um menu iniciar, por exemplo, né? Jogar, opções, créditos, sair. Se você vai utilizar só o teclado para selecionar esses comandos, você não precisa. Agora, se você vai querer utilizar um mouse, passar o mouse por cima, dar uma animação do clique do mouse, utilizar para o mobile, né? Tocar com o dedo ali em cima, aí precisa. Mas um botão de pause, por exemplo, que a gente não vai utilizar o mouse, eu não acho necessário, tá? A gente vai criar isso aqui puramente com código, tá? Então vamos frisando novamente, né? Nós não vamos estar utilizando um menu com mouse, mas sim um menu com código. Aí a gente não precisa criar um botão, um objeto para cada botão, ok? Então vamos vir aqui no criar um objeto, vou criar aqui um objeto menu, tá? E esse objeto menu vai desenhar, quando pausar o jogo, a gente vai esmaecer um pouquinho toda a interface do game, ok? A gente vai escurecer um pouquinho. Podemos clarear um pouquinho branco, mas eu acho legal mais preto porque condiz com o jogo espacial, né? Então aqui no objeto menu, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui um evento draw e nós vamos desenhar um retângulo que vai cobrir a tela toda, né? Obviamente. Então vou colocar aqui draw, rectangle, posição x1 0, y1 0, x2 é o room width e o y2 é o room height. Borda, não. Automaticamente ele vai preencher a
a tela toda, tá? Aí aqui em cima nós colocamos a coloração dele, que é preta. Draw set color C underline black. E podemos colocar ele levemente transparente. Então draw set alpha. Vou colocar aqui 0.5. Agora nós precisamos voltar esses valores ao normal, senão vai afetar outros objetos. Então a gente volta para a cor white e a opacidade para 1, tá? Beleza. Aí afeta somente a ele, tá? Agora nós vamos mandar criar esse objeto menu. Quando nós pressionarmos o botão, sei lá, botão P, botão de pause, ou podemos até utilizar o botão pause do próprio teclado. Vamos utilizar o botão P mesmo, né? Então vamos aqui no objeto controlador, adicionamos aqui um key preset, né? Não, key down, key preset, letters, vamos pegar aqui o P, letra P, tá? Então vou colocar aqui um pause. Aí a gente vai criar o objeto pause, instance, o objeto menu, perdão. Create layer, cara, layer. Isso. A posição XY não importa, tá, gente? Vou colocar aqui 0, 0, layer e objeto menu. Beleza. Agora no objeto menu nós vamos ter que fazer ele ser desenhado na frente de todos os objetos, tá? Então o que a gente faz é o seguinte. Eu vou colocar aqui como instance create depth. Instance create depth. E aqui no depth eu vou colocar menos, sei lá, menos 10. Aí ele vai ficar na frente de todos os objetos, tá? No caso você está utilizando o GameMaker Studio 1 para trás, é só você vir aqui na função no objeto aqui mesmo, no depth, e mudar manualmente, tá? Tocar a letra P, olha só, ele já escureceu um pouquinho, né? Que vai aparecer agora aqui o menu pause. E a gente vai pausar a velocidade de todos os objetos no jogo. Velocidade de movimento, nós vamos congelar, na verdade, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vir... existem, na verdade, dois modos de fazer essa função. Beleza, galera, vamos criar agora então um pause, um botão de pause junto com um menuzinho, né? Eu acho que isso aí vai ficar uma coisa bem legal dentro do jogo aí, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o que? Existem, novamente, frisando, várias formas de fazer a mesma coisa, tá? Nós podemos criar um objeto menu. Eu acho que seria interessante. A gente não precisa criar um objeto para cada botão. Tipo assim, a gente deu um menu iniciar, por exemplo, né? Jogar, opções, créditos, sair. Se você vai utilizar só o teclado para selecionar esses comandos, você não precisa. Agora, se você vai querer utilizar um mouse, passar o mouse por cima, dar uma animação do clique do mouse, utilizar para o mobile, né? Tocar com o dedo ali em cima, aí precisa. Tá? Mas um botão de pause, por exemplo, que a gente não vai utilizar o mouse, eu não acho necessário, tá? A gente vai criar isso aqui puramente com código, tá? Então vamos frisando novamente, né? Nós não vamos estar utilizando um menu com mouse, mas sim um menu com código. Aí a gente não precisa criar um botão, um objeto para cada botão, ok? Então vamos vir aqui no criar um objeto, vou criar aqui um objeto menu, tá? E esse objeto menu vai desenhar, quando pausar o jogo, a gente vai esmaecer um pouquinho toda a interface do game, ok? A gente vai escurecer um pouquinho. Podemos clarear um pouquinho branco, mas eu acho legal mais preto porque condiz com o jogo espacial, né? Então aqui no objeto menu, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar aqui um evento draw e nós vamos desenhar um retângulo que vai cobrir a tela toda, né? Obviamente. Então vou colocar aqui draw, rectangle, posição x1 0, y1 0, x2 é o room width e o y2 é o room height. Borda, não. Automaticamente ele vai preencher a tela toda, tá? Aí aqui em cima nós colocamos a coloração dele, que é preta. Draw set color C underline black. E podemos colocar ele levemente transparente. Então draw set alpha. Vou colocar aqui 0.5. Agora nós precisamos voltar esses valores ao normal, senão vai afetar outros objetos. Então a gente volta para a cor white e a opacidade para 1, tá? Beleza. Aí afeta somente a ele, tá? Agora nós vamos mandar criar esse objeto menu. Quando nós pressionarmos o botão, sei lá, botão P, botão de pause, ou podemos até utilizar o botão pause do próprio teclado. Vamos utilizar o botão P mesmo, né? Então vamos aqui no objeto controlador, adicionamos aqui um key preset, né? Não, key down, key preset, letters, vamos pegar aqui o P, letra P, tá? Então vou colocar aqui um pause. Aí a gente vai criar
o objeto pause, instance, o objeto menu, perdão. Create layer, cara, layer. Isso. A posição XY não importa, tá, gente? Vou colocar aqui 0, 0, layer e objeto menu. Beleza. Agora no objeto menu nós vamos ter que fazer ele ser desenhado na frente de todos os objetos, tá? Então o que a gente faz é o seguinte. Eu vou colocar aqui como instance create depth. Instance create depth. E aqui no depth eu vou colocar menos, sei lá, menos 10. Aí ele vai ficar na frente de todos os objetos, tá? No caso você está utilizando o GameMaker Studio 1 para trás, é só você vir aqui na função no objeto aqui mesmo, no depth, e mudar manualmente, tá? Tocar a letra P, olha só, ele já escureceu um pouquinho, né? Que vai aparecer agora aqui o menu pause. E a gente vai pausar a velocidade de todos os objetos no jogo. Velocidade de movimento, nós vamos congelar, na verdade, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos vir... existem, na verdade, dois modos de fazer essa função. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o modo mais trabalhoso, porém o mais fácil de vocês entenderem. Beleza? O que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma variável, ou simplesmente vamos identificar se o objeto menu está na cena. Se o objeto menu existe. Se o objeto menu existir, é porque o jogo está pausado. Obviamente, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui no caso o objeto inimigo, por exemplo, tá? Na verdade vamos fazer de outro modo, um modo até mais fácil ainda, tá? Vamos aqui na room, a gente percebe que nós temos aqui o objeto, o controlador, e temos aqui um objeto estrela, tá? Aqui nós vamos apagar esse objeto estrela, vamos deixar só o objeto controlador que vai colocar tudo na cena pra gente, tá? Aqui no objeto controlador, nós vamos aqui no evento create, quando ele for criado, quando ele é criado se subentende que a fase iniciou, digamos assim, né? Então aqui nós podemos colocar, criar a variável pause, global.pause, ou pausado, igual false. O jogo vai começar rodando, né? Não vai estar pausado, ok? Beleza. Agora aqui nós temos o ciclo de criação dos inimigos do alarme 0, tá vendo? Né? Se não estiver pausado, não deve criar. Se não estiver pausado, cria os inimigos. Se estiver pausado, não cria. Então simplesmente a gente vai interromper esse ciclo aqui, ó. O alarme chamando ele mesmo. Entendeu? Nós podemos interromper esse ciclo aqui, tá? O que a gente faz? Simplesmente faz aqui, ó. If, abre parênteses, podemos fazer de duas formas. Global.pausado igual false. Podemos fazer dessa forma aqui, tá? Se a variável pausado for false, ou simplesmente podemos apagar isso aqui, ó. E aqui antes do global, nós colocamos um ponto de exclamação. Ou seja, se a variável global.pausado for false, existem esses dois modos, só que isso aqui pode acabar te confundindo no início. Vamos deixar dessa forma aqui, tá? Então se a variável global.pausado for igual a false, se o jogo não estiver pausado, continua recriando os inimigos, tá? Agora vamos voltar lá no objeto menu. E aqui vamos criar um event create. Nós vamos dizer aqui que quando o menu for criado, quando ele aparecer, é para pausar o jogo. Então, global.pausado é igual a true. Beleza? Show de bola. E quando o menu sair, quando ele for destruído, deixar de existir, ele não fica mais pausado. Então a gente adiciona com o evento de criação, de destruição, destroy, global pausado igual false. Show de bola, tá? E agora nós vamos colocar aqui o comando ESC. Vamos adicionar aqui um key pressed ESC. É o escape, né? Escape. E aqui nós vamos destruir ele mesmo. Instance destroy. Show de bola. Agora vamos rodar o jogo e percebam que quando estiver pausado não vai ser criado novos inimigos. Vou tocar aqui um pause, um P. Pausei. Ó, não está sendo mais criado inimigos. O ciclo se encerrou, tá? Agora se eu tocar aqui o escape, na verdade o pause saiu e
Não, eu entendi o que aconteceu. Vocês talvez vão entender o que aconteceu também. Deixa eu só mudar esse comando ESC aqui, ó, porque se você está utilizando o GameMaker anterior ao Studio 1, o ESC já fecha o jogo. Eu vou tocar aqui a barra de espaço, tá? Vou mudar aqui. Deixa eu mudar o evento aqui, um change para keypressed space, tá? Beleza. O que aconteceu aqui? No objeto controlador é até legal que essas coisas aconteçam para vocês entenderem aqui, ó. Aqui no Alarm Zero nós temos o ciclo de criação, né? Então beleza, se não estiver pausado, reinicia o ciclo. Agora, se estiver pausado, não vai iniciar o ciclo. Agora, eu saí do pause, não tem nada para dar o gatilho nesse ciclo de novo. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, ó. Eu jogo essa condição aqui para cima. Deixa eu copiar ela aqui com a chave tudo. Copio, apago, colo aqui, ó. Vou jogar a chave aqui para baixo. Ó, vocês entenderam? O ciclo continua, independente se está pausado ou não. A diferença é que os inimigos não vão ser criados, mas o alarme continua. Agora sim vai funcionar, porque o ciclo era interrompido antes. Talvez você não tenha entendido muito bem, ó. Tá criando os inimigos, né? Eu vou pausar, pausei, não está sendo criado, vou sair do pause, barra de espaço, olha só, voltou a ser criado. Agora está funcionando. Agora vamos congelar as naves na cena também. Vamos congelar os tiros delas. Aqui já entra um processo um pouco diferente. Deixa eu só salvar o projeto aqui. Nós vamos vir aqui no objeto inimigo. Ó. Aqui no evento step. Nós vamos trabalhar em cima do evento step. Tá? Aqui vamos colocar até um novo comentário. Deixa eu colocar aqui como evento pausa. Evento pause. Tá? Para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, se o global.pausado for true, ou seja, se realmente estiver pausado, a velocidade vai ser 0. Speed é igual a 0. Show. Bacana. Beleza. Show de bola. Fechamos a chave aqui. Tá. E se não for igual a 0, aí nós vamos ter que voltar à velocidade original. Qual era a velocidade original? Uma velocidade randômica. Lembra? Aqui, ó. Speed igual a random range. Né? Então, nós poderemos fazer o seguinte, ó. Aqui nós vamos mudar isso aqui, ó. Aqui no lugar do speed nós vamos criar uma nova variável, que é o que? Velocidade, tá? E aqui embaixo nós vamos dizer que a velocidade do objeto speed vai ser igual a velocidade. Por que isso? Porque depois de sair do pause, nós vamos chamar a velocidade original, que ficou gravado nessa variável aqui, ó. Aí sim, porque nós falamos que o speed, quando está pausado, o speed vai zerar. E se está zerado, como é que vai voltar o speed anterior? Tem que estar gravado numa variável, que vai estar gravado nessa variável aqui, ó, velocidade. Aí nós voltamos lá no step e colocamos um else. Se não estiver pausado, volta para a velocidade original, speed igual velocidade. Pode ficar um pouquinho confuso, tá, de você entender, mas é assim que funciona. Esse é o melhor modo que eu pude ver até o momento, tá ok? A mesma coisa nós vamos fazer com o tiro da nave inimiga. Vamos copiar esse evento aqui, ó, evento pause. Vamos lá no tiro inimigo, vamos adicionar um evento step e vamos colar aqui. Aí nós vamos lá no create, ó, vamos fazer aquele mesmo processo. Speed igual a 10, nós vamos colocar aqui velocidade igual a 10 e depois dizer que o speed é igual a velocidade. Tá? Vamos rodar o jogo agora. Só que assim, ó, as naves inimigas vão continuar criando tiro. A gente não interrompeu o ciclo de criação do tiro. Ó, pausei, ó, congelou tudo. Ó. Congelou tudo. Saí do pause, voltou. Só que vocês perceberam que saiu um monte de tiro, porque ela estava produzindo o tiro. A gente tem que interromper aquele ciclo. Então nós voltamos lá na nave inimiga, no objeto inimigo. Aqui no alarme 0, ó, mesma coisa. Nós vamos vir aqui e interromper o ciclo, mas nós só vamos interromper a criação do tiro. Nós não vamos interromper o ciclo do alarme, de chamar um novo alarme. Então nós colocamos if global.pausado for false, igual false. Não esqueça de colocar igual. O símbolo de igual se refere a uma condição. Agora um igual sozinho se refere a determinar. Eu determino que a variável vai ser tal. E quando nós colocamos 2, a gente faz uma checagem. Beleza? Ok. Vamos em frente então. Vamos pausar também o tiro do jogador, né? Se ele decidir parar o jogador. Então a gente vai aqui no objeto tiro. Nós também vamos aqui em create. Vamos trocar aqui velocidade igual a 10. Aí depois o speed igual a velocidade. E no step, aí nós podemos copiar do tiro inimigo lá, ó.
vamos aqui no step do tiro inimigo, copiamos esse evento aqui, ó, e colamos aqui no step do tiro nosso, da nave. Show de bola, uma mão na roda. E agora nós temos que interromper o movimento da nave também, porque se a gente rodar o jogo agora, a gente percebe que pausei, as estrelas ainda estão se movendo, né? E o objeto jogador tá, ó, entendeu? Se eu atirar aqui, ó, o tiro vai estar congelado, tá vendo? Ó? Olha só, nós temos que interromper isso aqui também, né? Então vamos primeiro interromper a criação do tiro. Então aqui no objeto jogador, no evento keydown aqui control, né, no comando atirar, nós vamos fazer o que? Se a variável atirar for verdadeira, já está aqui, né? Podemos até complementar, se atirar for igual a true, para não confundir, e não estiver pausado. Ó, isso, e não estiver pausado. Então nós colocamos dois sinais de E comercial e global.pausado for false. Ou seja, se estiver pronto para atirar, como a gente já viu anteriormente lá nas primeiras aulas, e não estiver pausado, atira. Tá? Vamos testar? Olha só, vou pausar o jogo, vou atirar agora. Estou com o Ctrl pressionado, não está saindo nenhum tiro. Ó, não está saindo tiro. Vou sair do pause, agora eu vou atirar, atirando normalmente. Show de bola, né? Beleza. Agora vamos fazer a nave também parar. Uma coisa que é muito simples. Ó. A gente vem aqui no keydown, key up, key right, key. Aqui nós temos os comandos de velocidade. O que a gente pode fazer, pessoal? Nós podemos, um por um aqui, colocar a função if globo.pausado for igual a false, x é igual a menos velocidade de 1 para 1. Ou nós podemos pegar todos esses comandos aqui, ó, e colocar no evento step, juntar os comandos de movimento do evento step. Mas eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo. Vamos fazer isso aqui. Eu vou até pausar o vídeo aqui. O que você vai fazer? Você simplesmente nas funções aqui vai colocar isso aqui, ó, if global.pausado for false, abre, fecha chaves e engloba isso aqui. Você vai fazer nos 4 movimentos, beleza? Vamos lá então. Aqui no up, olha só, feito. Podemos até colocar aqui embaixo, tá? Bacana. Right, simplesmente copiamos aqui, colamos aqui. O down também colamos aqui. Deixa eu colocar para baixo aqui, deixar mais organizadinho. Feito, beleza. É a mesma condição para todas as situações. E se rodarmos agora, vou dar um pause. Olha só, não consigo mais mover a nave, não consigo atirar, tá tudo parado, só as estrelas que estão se movendo, tá? Então vamos fazer as estrelas parar também, muito simples, né? Só eu voltar lá no objeto estrela, tá? Lá no create também nós vamos fazer aquele mesmo esquema com a speed. Então vamos criar a variável velocidade e depois dizer que o speed é igual velocidade. E aqui criamos um evento step, né? Step. E colamos aquilo lá que a gente já fez, ó. Se o globo.pausado for igual a false, na verdade, se for true, né? Se for pausado, speed é igual a 0. Se não for pausado, speed é igual velocidade. Ele pega a velocidade original que está armazenada nessa variável aqui. Show, né? Vamos rodar? Vocês vão perceber uma coisa, olha só. Pausei, as estrelas continuam cintilando. Eu não vejo isso um problema, tá? Se você vê um problema, as estrelas ficar cintilando assim, eu acho até legal, porque demonstra um universo vivo, né? Mas se você realmente quiser bloquear a cintilação das estrelas, aí nós temos que fazer esse outro processo aqui, ó. Aqui no alarme 0, cintilação, a gente cola aqui também a mesma coisa, ó. Se globo.pausado for false, coloca aquele ciclo ali que já estava, esse ciclo aqui, ó, tá? Show de bola. Agora, se você rodar, até mesmo a cintilação das estrelas vai ser pausada, olha só. Pausei, acabou, né? Aí fica a seu critério utilizar. Eu acho legal o anterior, eu acho que fica bacana, não fica tão feio, tá? Beleza, esse é o pause. Agora no próximo vídeo nós vamos fazer aqui o comando, aqui embaixo, continuar ou retornar para o menu. Beleza? Então, até os próximos vídeos.